mundo sabe os tipos de segurado, os benefícios, de ouvir falar, de olhar aí no Google, do Instagram, mas a gente não sabe a prática. A grande dificuldade é como fazer. E o segurado, o pobre coitado do segurado, ele então que não sabe mesmo. E você que vai estar auxiliando ele. E como você pode agregar a área previdenciária aí na sua atuação sem depender de processos judiciais? A gente vai estar vendo isso aqui. Por quê? Na faculdade a gente não aprende isso, tá? Eu fiz faculdade, a maioria dos meus alunos vem compartilhar comigo que não aprenderam nada na faculdade. Muitos já estão na terceira, quarta pós-graduação e também estão com dificuldades de atuar, de colocar em prática tudo aquilo que já estudou na pós-graduação. Por quê? Porque a pós, ela tem de ser muito teórica também. E a gente precisa de algo mais do dia a dia, da dificuldade às vezes de abrir o meu INSS, de fazer. E vocês vão ver que é simples. Existe uma técnica? Existe, mas é simples. Então vocês vão aprender no decorrer dessa semana do aquecimento, para a gente chegar já preparado para a jornada que vai acontecer nos dias 22 a 26. Eu vou estar passando os detalhes para vocês, mas hoje a gente vai estar concentrado aqui no nosso esquenta, o aquecimento, para que a gente possa chegar com a mentalidade certa. Gente, a gente ouve muito falar de mentalidade, de neurociência, de mindset. E o que é isso? É você estar com a mente aberta, sem objeção, entendendo toda a dinâmica. E aqui começa hoje essa grande jornada de preparação para o que vem aí para frente. E hoje a gente está falando aí dessa, como a gente pode agregar. A grande dificuldade que eu falei é quando a gente sai da faculdade, realmente a gente não sabe o que aconteceu. Nos jogaram aí no mercado de trabalho, não nos prepararam para esse mercado de trabalho. Quando você ainda nem passou na prova da ordem, fala que você não pode fazer nada. E aqui a gente está desconstruindo isso, tá? Você pode sim, não só pode como deve exercer o seu direito de profissão, de atividade, de trabalho, trabalho íntegro, enquanto você está se preparando para a prova da ordem. Então, vamos lá, como você pode agregar? Gente, hoje nós temos 140 milhões de potenciais clientes. O que potenciais clientes são esses? São pessoas que alcançaram a fase adulta e estão aí num processo no meio da reforma da Previdência. Não alcançaram o direito adquirido, porque não fizeram aí os 30 anos se mulher ou 35 anos se o homem. E aqui eu tô falando só de um benefício, que é a aposentadoria. Vocês vão ver que são muitos tipos de benefícios, são muitas espécies de benefícios, mas eu tô falando que a quantidade não é para você assustar. Por quê? Porque você pode subnichar a sua atuação. Eu tenho alunos que trabalham com aposentadoria rural, eu tenho alunos que trabalham muito bem com BPC Loas, tem alunos que fazem muito bem auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Então até isso você vai entender que é possível você agregar. E se você tá aqui, já é advogada, advogado, já tem um nicho, já tem uma clientela, já trabalha na área civil, na trabalhista, na criminal, eu vou te explicar como você pode agregar a área previdenciária nesse nicho que você já trabalha. Você não precisa deixar nada do que você faz. Você pode inclusive aumentar e usar a própria cartela de clientes, a própria carteira de clientes que você tem. Faz sentido isso para você? Tem alguém aqui que já tem um nicho de atuação? Me diz aqui, me fala aqui nos comentários. Ah, eu sou trabalhista, eu sou criminalista. Eu vou dizer para você como que você pode agregar a área previdenciária no seu nicho de atuação. Agora, se você não tem, tá querendo vir para a área previdenciária, escreve então evento, que aí você vai já cair lá na jornada enquanto tá aprendendo aqui. Então nós tivemos aí a reforma da Previdência. A reforma mudou tudo. Quem estava no sistema contribuindo e não alcançou o direito adquirido foi pego pela reforma. Só que a reforma, ela trouxe possibilidades de trabalho para nós.
para nós previdenciaristas, para nós que quer se tornar, para você que quer se tornar uma consultora previdenciarista, para você advogado que está cansado de esperar o processo judicial, que às vezes leva anos para sair um precatório, às vezes quase levamos um calote aí do governo do precatório, agora está chegando aí pra gente. Então, se você tá nessa linha e quer algo que venha reiteradamente todos os dias, toda semana tem honorários, para que você não dependa única e exclusivamente do judicial, para que ele seja aí para você uma poupança a longo prazo, ótimo, mas você precisa receber todos os dias um contato, um dinheiro, todas as semanas você precisa ter um fluxo de caixa no seu escritório. E a reforma, ela trouxe essas possibilidades, por quê? Porque mudou a regra do jogo. Hoje nós temos um documento, e a gente vai ver muito isso na jornada, que é o CNIS. Esse documento, gente, é um dos documentos, é um mapa do seu cliente. Esse mapa do seu cliente, ele precisa ser analisado, estudado, verificado. Não dá mais para ligar para um 35 fazer um pedido de aposentadoria ou para fazer um requerimento. Não dá mais para entrar no meu INSS, fazer para o seu cliente sem olhar esse documento. E isso é trabalho para nós. Surgiu com a reforma da Previdência uma esteira de serviços, uma possibilidade de serviços que você pode fazer de forma consultiva. O previdenciarista, ele acha, o consultor, o advogado, ele acha que não pode cobrar consulta do cliente porque esse cliente, ele não tem condição. Gente, nós temos casos e casos, temos exceções e exceções, mas a gente também tem o cliente que trabalha, que chega aqui, que teve um indeferimento de auxílio incapacidade ou que teve uma negativa na aposentadoria e ele trabalha e ele pode sim pagar a sua consultoria previdenciária. Hoje não dá mais para você simplesmente entregar toda a informação importante que vai afetar a vida do seu cliente com essa ideia retrógrada que não pode cobrar. Não só pode, como deve. Por quê? Porque você não vai só estar tirando a dúvida do seu cliente. Quando o seu cliente está chegando para atender você, se ele for uma pessoa diligente, se ele for cuidadoso, ele vai procurar você antes de fazer o requerimento. Porque hoje, se ele fizer e não for observado algumas questões, ele vai ter um indeferimento. E aí ele vai aumentar o problema. E problema aumentado é horas de estudo a mais. E os honorários também ele aumenta, tá? Então vamos lá, nós tivemos a reforma da Previdência, que afetou a vida de todo mundo que contribuía, de todo mundo que já estava às portas de aposentar e de todo mundo que já tem direito adquirido. Porque se tem direito adquirido, ótimo, ele pode ser exercido. Mas você sabia que nós temos várias regras de transição que é preciso fazer cálculo para esse segurado, para encaixar ele em qual melhor regra ele tem direito? Porque se você não fizer isso, inclusive para a regra atual, corre-se o risco de perder dinheiro. Existem situações, eu já vi aqui no meu escritório, que a pessoa se esperasse mais um mês e meio, mais uma contribuição, ela encaixava numa regra de transição melhor. E por quê? Porque cada regra de transição tem um cálculo específico, tem um requisito específico. E isso, gente, significa trabalho e retorno financeiro. Aí você fala, tá, onde eu vou agregar isso se eu sou advogada trabalhista? A advocacia trabalhista, quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, a gente vai querer lá verbas rescisórias, hora extra, vínculo, uma verificação de insalubridade, de periculosidade. Gente, N fatores, uma revisão de PPP, tudo isso que você consegue na trabalhista vai impactar na Previdência. Eu falo que são irmãs, existe uma sinergia entre a Previdência e a trabalhista. Por quê? Porque o que você consegue na trabalhista vai impactar na Previdência. E aí, o segurado, ele acha que isso acontece automático. Tem colegas advogados que acham que isso é automático e não é automático.
você precisa fazer o requerimento no INSS. Aquela situação que você conseguiu lá na trabalhista, ela não vai automaticamente, ainda que tenha tido uma guia de pagamento previdenciário, ainda que tá lá no processo trabalhista, precisa ser feita essa apresentação. Isso significa esteira de trabalho para você. E esse cliente, ele tá aí no seu escritório, ele tá aí na sua nuvem, né? Que hoje a gente nem tem um arquivo, hoje a gente tem uma nuvem online de clientes, tá? Basta você resgatar esse cliente, e a gente vai ver isso na jornada, que você precisa estar inscrita, que você precisa se inscrever, escrevendo aqui no chat a palavra evento. É só você escrever que você vai receber esse link. Hoje, gente, houve uma evolução, inclusive, para nós, advogados, tá? Porque a gente hoje pode produzir conteúdo jurídico na internet. Como assim? Porque falava que era proibido propaganda, só que a gente não está fazendo propaganda. A gente está falando e levando uma informação jurídica através dos canais online, as redes sociais, né? Instagram, Facebook e os outros aí que existem. Você pode levar informação para o seu cliente. Consequentemente, isso você se torna relevante. Quando a pessoa ela vai pensar num previdenciarista, alguém que faz cálculo, alguém que faz requerimento, vai pensar em você. Hoje, o seu cartão de visita é esse. Hoje o seu escritório é esse. A gente consegue fazer hoje, gente, reunião com o cliente através de plataforma Zoom, através do WhatsApp. Você consegue fechar contratos com seus clientes, inclusive fora do Brasil. Hoje não tem esse limite territorial que a gente tinha de só uma agência na nossa cidade e aí a gente ficava preso nessa situação. Hoje a gente consegue ter acesso a clientes de todo lugar. E esse cliente, quando ele vê, começa a aparecer conteúdos para ele que você está produzindo, consequentemente, ele já busca você, ele manda no direct, ele começa a querer ter contato com você. Isso é muito normal, tá? E hoje, gente, não existe tantos especialistas na área previdenciária. Tem advogados, tem gente que nem gosta de fazer essa área. Sei lá por quê, não sei, acho que pensa que só tem idoso, só tem gente simples, tem gente humilde. E eu falo, isso é um grande engano. E enquanto uns não querem, a gente que tá aqui quer sim, quer aprender e quer atuar, tá? Então nós temos assim, muito mais que espécies de benefício onde você pode atuar. Nós temos as aposentadorias, nós temos os auxílios, nós temos salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, nós temos benefícios assistenciais, tá? Que não é previdenciário, é assistencial, mas também como é gerido pelo próprio INSS, acaba que a gente mistura tudo e fica fazendo como se fosse um benefício previdenciário, mas ele não é, ele é assistencial, independe de contribuição, tem requisitos como todos os benefícios, mas não é previdenciário, então não depende dessa contribuição. Nós temos hoje possibilidade de fazer atendimento para o nosso cliente sem a gente sequer fazer requerimento no INSS. Por quê? Porque o que ele quer é uma consultoria, o que ele quer é um cálculo. E tudo isso você pode fazer e a gente vai emergir, vai aprofundar isso na jornada da evolução da prática previdenciária. Aqui é só um gostinho para você ver as possibilidades de trabalho que você, bacharel, advogado, estudante de direito, pode ter, tá? Pode fazer. Ó, na esfera trabalhista eu já falei, quem tá aqui quiser anotar, ó, acerto de PPP, perícia laboral, acertos de salários, tudo isso que você consegue na trabalhista, você consegue levar para o previdenciário e tem que passar pelo INSS, é obrigatório. Na esfera civil, quem é civilista aqui
e tá atuando e acha que não dá para agregar previdência, eu vou falar, ó, você pode trabalhar na parte, algumas situações vai ser preciso ter termo de guarda, vai ter preciso interditar para ter a curatela, a tutela, e tudo isso é massível. E às vezes eu preciso de um documento desse para mostrar que a pessoa está uma deficiência, não responde pelo próprio ato dela, né? Ela precisa ser interditada. Isso vai acontecer onde? Na cível. Então a gente consegue fazer essa ponte e agregar mais uma vez a área previdenciária sem depender desses processos judiciais. Dá para agregar, tá? A gente tem o auxílio reclusão, tá? Porque quando eu falo não agregar no judicial? Porque, gente, todo o processo, ele vai passar pelo INSS. E se você fizer um PAP bem feito, que é o processo administrativo bem feito, na esfera administrativa, você não vai ter que passar pelo judicial. E a gente sabe que algumas questões no judiciário, principalmente no juizado, tem sido muito prejudicial. Se envolver matéria de agente nocivo, então nem vá para o judiciário na parte do juizado, que você corre o risco de perder e tornar definitiva essa situação, porque acontece a coisa julgada, tá? Nós temos aí Seguridade Social, temos a questão da saúde, né? A gente tem a questão de medicamentos que a gente consegue aí para os nossos clientes, atrelando aí até mesmo direito médico, direito a medicamentos com a área previdenciária. Ó, olha só, quem tiver aqui ligado vai só pegando aí as dicas. E nós temos o BPC Loas, que é o assistencial, que a gente consegue também. E hoje as pessoas precisam entender que tem que ter requisitos, né? Precisam observar esses requisitos, caso contrário a gente não consegue. Gente, eu tô falando aqui, e se você tiver alguma pergunta, coloca aqui no chat aqui pra gente poder estar falando. Escreve a palavra evento aí, se você não escreveu a palavra evento, vai ser um prazer ter você na jornada aí comigo da evolução da prática previdenciária, tá? E você vai ver como você consegue agregar essa área previdenciária na atuação que você já faz. Você está começando, não sabe nada, não tem experiência. Essa área é para você também. Por quê? Porque você pode começar fazendo pequenos requerimentos, fazendo acertos em documentos, regularizando situações hoje no INSS. Hoje, por exemplo, as pessoas, elas tendem a sair contribuindo, mudou o ano, o salário mínimo é 1.412, veio aí através da legislação previdenciária definindo isso. Existe um percentual para se pagar e tem uma data para se pagar, só que as pessoas elas não sabem, elas continuam pagando com base no salário antigo. O que acontece? Existe um indicador que mostra que a contribuição foi feita a menor. E nessa situação, essa contribuição não vai valer para nada, nem para qualidade segurada, nem para tempo de contribuição, principalmente se a pessoa estiver em algumas situações, né? Que a gente tem a questão da reforma, o antes e depois. Então, se você estiver nessa situação, corre-se o risco de definitivamente estar sendo prejudicada. E aí tem que acertar essa contribuição, tem que complementar. Às vezes a pessoa contribui como baixa renda e não tem nenhuma regularização, nenhum cadastro, tem que validar. Tudo isso, gente, é na esfera administrativa, extrajudicial, que você pode fazer, que você pode aprender essa prática e fazer esse trabalho pro seu cliente. Mas primeiro você precisa se enxergar, quando eu falo se enxergar, se ver que você pode atuar. Eu tenho encontrado com muita gente aqui, nesse período que a gente está com lives, tendo contato com vocês, muita gente vem falar, eu tô desistida, eu estudei 5 anos, não consigo passar na prova da OAB, tô levando mais uma vez aí, uma segunda, terceira tentativa. Gente, precisa trabalhar, precisa sair desse momento emocional de derrota e se enxergar que você
pode fazer. Bacharel, você pode trabalhar, não tem problema nenhum na esfera extrajudicial. A gente fala isso para você, não para você deixar de acreditar e passar na prova da OAB. Você deve continuar tentando, mas você também precisa ter um retorno financeiro. E essa área é uma área de grande oportunidade para você fazer. Você não vai precisar de escritório físico, você não vai precisar sequer ter um espaço assim, você pode usar várias situações que a gente vem falando aqui e vai mostrar isso na jornada, a evolução da prática previdenciária. Não dá mais para ficar só na teoria. A gente está aí com uma obesidade intelectual. A gente só lê, só aprende, só faz. É preciso estudar e colocar em prática. É assim que vem o aprendizado, é assim que vem o conhecimento, é assim que as pessoas aprendem. Por quê? Porque se eu perguntar para você o determinado benefício, você vai me responder. Não tem problema, você vai me falar. Agora, a questão é como fazer. O como vai dar toda a diferença. Como cobrar? Posso cobrar? Como eu vou cobrar? Qual o valor eu vou cobrar? Isso que vai trazer para você é a prática. Você pode pegar o livro que for, posso trazer aqui da minha biblioteca aqui para você, os meus livros, que eu vou te dar para ler, você vai entender a teoria, mas na hora de você requerer, na hora de você fazer, vai vir a dificuldade. E aí, a prática que vai fazer esse diferencial. E você pode crescer, mesmo você não começando aí sem a prática, ou você já sabe, tá aí, excelente advogado, já exímio aí no seu nicho de atuação e quer conhecer a Previdência. Gente, a Previdência é muito grande, tá? Nós temos previsão na Constituição de Previdência, Saúde, assistência social. Tudo isso aí é um leque de trabalho e oportunidades que foi potencializado com a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Hoje não dá mais para fazer nenhum requerimento sem passar por uma consultoria, sem passar por uma entrevista. Eu sempre falo, e vou falar aqui no decorrer dos temas da nossa live, como que você faz essa entrevista, como que você fala, como você vai conversar com o seu cliente, para que ele de fato se torne um cliente, não só um tirador de dúvida. Porque a gente tirar dúvida, a gente se torna um Google. Hoje, qualquer dúvida, você vai lá e dá um Google. O cliente, ele às vezes chega diante da gente já cheio de Google, com um monte de informação de Google, só que ele não sabe fazer. Porque hoje precisa saber acessar o site do meu INSS, o INSS digital, como juntar um documento, e isso a gente vai aprofundar na jornada da evolução da prática. Se você está passando por aqui, caiu aqui pela metade, escreve aqui no chat a palavra evento para você receber esse link. A jornada tá aí para frente, vai acontecer no dias 22 a 26 de janeiro, tá? A gente vai trazendo os detalhes aqui no decorrer da semana e todos os dias dessa semana, começando por hoje, às 18 horas em ponto, eu vou estar aqui conversando com você na live. Eu queria muito que vocês escrevessem tanto a palavra evento, gente, escreve aí, quanto as perguntas. Pode perguntar. A jornada é de graça, é 0,800, não paga nada. Ah, eu sou obrigada a pagar, a fazer alguma coisa. Não, você não é obrigada a nada. Aliás, a gente não é obrigada a nada. E por isso eu agradeço você estar aqui no finalzinho aí do seu expediente, no finalzinho de tudo aí do dia, aprendendo onde você pode agregar a área previdenciária e não depender de processo judicial. Você que está começando, quer conhecer a área previdenciária, você que já é advogado, já tem nicho de atuação, você que é bacharel e acreditou até o dia de hoje que você não poderia trabalhar porque você não tem a carteira da OAB, isso muda hoje. Por quê? Porque você não só pode, como deve. Isso vai te trazer segurança, isso vai te dar confiança, estabilidade, inclusive emocional. Por quê? Porque depois que você ouviu a vida toda que você não poderia fazer nada, e aí alguém ainda fala da sua família, fala com você assim, ó, não sei porque você estudou pra isso, você não pode fazer nada. Porque é isso que as pessoas fazem, elas não sabem, né?
E a gente acaba ainda endossando isso, que a gente não pode fazer nada, que a pessoa não pode fazer nada, porque não tem a carteira da OAB. Eu falo, pode fazer. Não, eu não sou contra a prova da OAB, muito pelo contrário, sou a favor. Mas eu também penso que aquele que estudou 5 anos, que passou por uma cadeira aí de faculdade, que sabe Constituição, que sabe lei de administração, que conhece toda a parte jurídica, a pessoa pode trabalhar. Não só na Previdência, nós temos N situações de trabalho extrajudicial, mas aqui você está aprendendo sobre Previdência e onde está o ouro disso tudo. E o ouro chama reforma da Previdência, todos os 140 milhões de potenciais clientes que estão aí perdidos, que eles nem sabem o que aconteceu, várias pessoas que já aposentaram, esse ano 2023 se passou, são 39 milhões de aposentados e pensionistas que podem ter revisão da situação que aconteceu, fazer um novo cálculo, ver onde o INSS errou. Gente, o INSS ele erra. Tá vindo inteligência artificial aí, tá? Até você que tá aqui, eu vou trazer essa novidade para você. Tá vindo a IA do INSS para verificar situações de fraude referente a atestados médicos, tá? Mas o INSS erra também. Ele tem o MOB, que é o Movimento Operacional de Benefício, onde vai ser verificado, vai ter pente fino. E eu falo, não reclama do pente fino. Pente fino para nós é trabalho, porque as pessoas elas vão ser intimadas para comparecer, para fazer perícia, para apresentar documento, para se justificar para alguma situação, e muitas dessas situações acontecem erros, cessação de benefício, suspensão de benefício, que vai precisar ser restabelecido, que vai precisar ser feito defesa, e essa defesa, pasmem, é no administrativo. Você vai fazer um processo de defesa para uma situação dessa, de pente fino, ou até mesmo aí da inteligência artificial, de identificar situações, né, de fraude. Você vai fazer a defesa dessa pessoa. Nós temos o princípio da ampla defesa e do contraditório. As pessoas têm que ter essa defesa. E você pode cobrar, não só pode, como deve cobrar por essa defesa. Quando tem pente fino, filha, que faz fila para eu atender nessa questão de fazer defesa para a pessoa no administrativo. Isso tudo você tem aí. Você já imaginou que você pode fazer as retificações de documentos previdenciários para o seu cliente na via trabalhista? A oportunidade que tem isso, e a gente vai estar vendo profundamente como você pode fazer planejamento para o seu cliente, um passo a passo, como se faz o cálculo, como cobra, para você oferecer, ajudar ele a encontrar o melhor benefício. Olha, eu não sei vocês, só de eu estar falando aqui, a quantidade de insight que vem na minha cabeça, gente, não é brincadeira não. Vem muito insight. Eu tô dando uma olhada aqui, ó, tem muita gente escrevendo evento e a gente vai vocês vão estar recebendo esse link para poder estar fazendo a inscrição para a jornada aí da evolução da prática previdenciária, tá? Gente, não tem pergunta. Só vi o Carlos aqui comentando alguma coisa sobre contribuição. Hoje a gente falou sobre como você pode agregar a previdenciária em outras áreas. Você tinha ideia disso? Você tem essa ideia? Como você pode fazer? Eu sempre explico muito a questão do PPP, porque hoje, se não tiver retificação de PPP, hoje até veio no direct uma pergunta dessa. Como eu faço? A pessoa perguntou assim, como ela faria para fazer uma retificação do PPP se a pessoa trabalhou como motorista de caminhão lá em 1996, 98 e não veio nenhuma informação no PPP? A pessoa me perguntou isso. E aí o que acontece? Até 1995, lá 28 de abril de 1995, a gente consegue um enquadramento por categoria, tá? Tem os documentos que a gente pode provar nisso, dessa forma, e a gente tem essa possibilidade. Só que depois é exigido os formulários de salubridade. E aí, como é que faz? O formulário está errado,
a pessoa de fato era um motorista de um caminhão, de ônibus, e o formulário não vem com nada, com ruído, com nenhuma informação, porque tem que vir um agente nocivo. Onde você vai buscar essa situação? Você pode buscar uma retificação de PPP. E a gente ensina como que você faz isso. E tudo isso você agrega. Gente, agregar é somar. Você não precisa parar nada do que você faz. Você vai agregando. Ah, não sei. Começa de passinho a passinho. Subnicha, inclusive. Quando o cliente procurar, estude o que ele está te procurando, buscando com você, que você vai aprofundar e você vai, nos próximos, isso vai crescendo, isso vai ampliando, tá? Então, escreve aqui a palavra evento. Se você não mandou perguntas para mim, ó, 3 colegas mandaram perguntas referente, eu vou responder agora, eu respondi na caixinha e vou responder aqui. A pessoa perguntou se ela pode fazer pedido de salário maternidade com documentos antigos. Gente, eu não posso tratar de casos concretos aqui, até porque eu não vi os documentos, mas eu posso te dizer o seguinte: salário maternidade você tem um prazo aí de 5 anos para pedir. Então, se você tem documentos, ainda que eles sejam antigos, você observando esse tempo, essa prescrição aí, né, quase decadencial de 5 anos, praticamente decadencial, você consegue fazer a solicitação de salário maternidade para o seu cliente, tá? Observando todos os requisitos. Então, é salário maternidade? Tem salário maternidade, tem a licença maternidade, você pode pedir por urbano, por rural, pode pedir a pessoa com a guarda, né? Tá fazendo um termo de guarda para adoção, você pode fazer também o pedido de benefício de salário maternidade. Então, são N situações e são N possibilidades, tá? A pessoa me perguntou também referente ao auxílio reclusão. Nós tivemos muita modificação com relação ao auxílio reclusão em 2019. Tem muita gente que ainda pensa que auxílio reclusão é um benefício que é para malandro. Gente, o auxílio reclusão, ele é um benefício para quem caiu nos sistemas aí, né? Cometeu, né, um crime, né, ou cometeu alguma coisa e foi condenada, e aí em regime hoje fechado, a família, e ele era contribuinte do INSS, ele pagava o INSS, por isso ele vai ter direito a um benefício, que hoje é um salário mínimo. Só que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Até saiu um fake news aí com relação a isso, falando que houve um aumento para 1.700, eu até anotei, 1.754,18, não foi nada disso. Isso aqui é a média dos 12 meses para que a pessoa possa ter direito, porque é para pessoa de baixa renda. Então, baixa renda, aconteceu de ser preso, hoje em regime fechado, até 17 de janeiro de 2019, né, quando veio a lei aí que mudou, antes pode ser por regime semiaberto, né? Então, hoje é salário mínimo, tem os requisitos também, não é para todo mundo. E aí a pessoa me enviou esse documento, essa pergunta, e ela não me enviou a pergunta sobre essa teoria, porque ela sabe a teoria. Sabe qual era a pergunta dela? Como ela faria o pedido lá no site do meu INSS, sendo que a pessoa é divorciada, mas tem um filho. Então, gente, filho menor de 21 anos é dependente. Se é dependente da pessoa que foi presa, né, do recluso, então pode ter o benefício de um salário mínimo. Então, é a prática, é abrir o sistema, ir lá e fazer o requerimento. E isso que a gente vai ver na jornada, isso que a gente vai ver aqui durante a semana. Então, eu agradeço aí vocês que enviaram as perguntas. Depois eu vou ver se eu consigo subir no Stories respondendo aqui também para ficar registrado, mas tá aqui no feed. Eu acredito que essa live vai ficar gravadinha aí por um tempo aí no feed. Se você não tá inscrita na jornada Evolução da Prática Previdenciária, não
adie mais isso. Quem se adianta governa. Eu tenho essa frase não é autoral, mas eu falo, a gente precisa ser proativo, a gente tem que deixar de ser reativo, só fazer as coisas movimentar quando alguém nos provocou, não. Tenha proatividade na sua vida, se adiante, escreve aqui, é para escrever evento, escreve logo, é só colocar o dedo aí e escrever, para você já entrar no grupo VIP, já vai receber material complementar, vai receber as informações. Diana, opa, eu que tô ansiosa, Diana, eu chego a suar quando eu tô nessa semana, eu até brinco que é do esquenta mesmo, porque a gente precisa desse incentivo, sabe, Diana? A gente precisa ser estimulado, a gente precisa ser movimentado, porque senão a gente entra no mais do mesmo, na mesmice. Às vezes a gente pega um celular, ao invés de participar de uma live onde está recebendo conteúdo, a gente está em outras situações. Então aí, ó, o Carlos até falou, esse de 1.754 é a renda e a renda de baixo para conseguir o benefício recluso, mas a sociedade acha que esse é o valor. Exatamente, o Carlos resumiu bem. Essa é o valor, é a média para se poder ter direito ao benefício. Exatamente, Carlos. Só que o pessoal acha que é esse valor e nem é esse valor. A pessoa vai receber. Antes da reforma, eles faziam uma média. Hoje é do salário de benefício. Hoje é um salário mínimo, tá? E se tiver mais de um dependente, é dividido aí as cotas. Isso mesmo, Carlos, exatamente. Então, gente, se adianta, faça a sua inscrição, tá? Participa, amanhã eu vou estar na live aqui com vocês às 18 horas para você aprender onde você pode prospectar os seus clientes. Eu vou estar falando do provimento 205, que trouxe aí a questão do marketing jurídico, do conteúdo jurídico. O marketing, sim, hoje a advocacia pode fazer marketing jurídico. Dentro de uma limitação, lógico, a gente não pode chegar aqui e falar, me contrata, tá aqui, pode me chamar aqui. Não, mas só que na medida que você vai produzindo conteúdo, você vai ganhando relevância, você vai ganhando notoriedade, as pessoas começam a te perceber como uma previdenciarista, como consultora, e as pessoas vão te procurar. Eu falo, quando você começa a falar dentro da sua casa, nos meios onde você vai, na igreja, no clube, aonde você vai, as pessoas já vão te procurar. E não fique assustada, porque você consegue estudar, subnichar, estudar por demanda e trabalhar. Gente, o estudo sempre vai sair da minha boca. Tem estudo sim, não dá para ser por osmose, tá? Mas aqui você vai aprender. Aqui eu vou estar sempre falando com você. Não é mágica, tá? Existe uma dedicação, como tudo na vida, tá? Mas é muito gratificante a gente trabalhar, estudar e trabalhar e ver o resultado do nosso trabalho. Tá? Porque não dá para você entrar com uma ação judicial, levar 1, 2, 3 anos, igual tem algumas situações na estadual que eu vejo, que leva 5, 6 anos para sair uma sentença e perdi. E esses 5, 6 anos que você trabalhou, que você alimentou o processo, que você fez defesa, que você contrarrazou, que você fez recurso, quem te pagou? Quem pagou suas contas? Quem pagou seus sonhos? Quem investiu em você? Então, invista em você, invista o que você tem de melhor hoje, é o tempo. Hoje, se você me perguntar, Alexandra, o que você tem de melhor? Gente, me desculpa, eu nem falei meu nome, mas eu acredito que todo mundo tá aqui já sabe que é Alexandra Rezende, tá? Eu tenho 13 anos nessa caminhada, tá? Mais de 13 anos aí, nessa labuta, e muitas pedras, e eu tenho certeza que o que eu tive de dificuldade você não vai ter, porque eu tô aqui para segurar a sua mão. Então, assim, a gente vê muita gente quebrando a cabeça, porque acho que por osmose, não é osmose, é dedicação, mas é muito legal a gente entregar uma carta de concessão, fazer um planejamento previdenciário e mostrar para o nosso cliente que uma questão de meses ele vai ter um melhor benefício. Então, tenha paciência. Participe essa semana das lives de aquecimento, que é o nosso esquenta para essa evolução, para essa jornada. É uma jornada, mas no final vamos todos ser heróis e heroínas. Vamos chegar, vamos concluir entendendo o nosso papel na sociedade que a gente faz parte e o nosso papel no meio jurídico, disso tudo que a gente passou. Então amanhã você vai estar aprendendo onde você vai prospectar,
como você vai prospectar esse cliente, como você recebe esse cliente, como você acessa esse cliente e tudo aí. E vou trazer a questão do provimento 205 para a gente poder estar sabendo como que faz, como que não faz, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Porque você vai começar a entender que o Instagram não é só para você ver foto, é para você também poder falar, instruir o seu cliente, instruir a sua audiência e, consequentemente, ela passa a ter referência em você, tá bom?